Bom, antes de qualquer coisa, meus vídeos são feitos sem música, para que você possa acompanhar o vídeo com alguma outra música, que seja pelo YouTube, pelo outro Spotify. Se você quiser ouvir pelo computador, pelo celular, enfim, vai ser estilo podcast para você ficar ouvindo. E aí você depois comenta e coloca nos comentários aí o que você acha melhor, qual que seria a música melhor para colocar no vídeo, porque eu não sou muito bom com esses negócios assim de edição, enfim, já dá para perceber um pouco, né? Então aí você depois dá aquela força com a curtida, se inscreve no canal aí, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. E hoje o tema que eu escolhi para conversar foi tentando falar do início, né? Porque a gente tem que partir de um ponto de partida. Aqui no além, né, além do feminismo, você tem que sair, o ponto de partida é justamente esse. Você está saindo além do feminismo, então você está além de. Além do que? Do feminismo. Então, a gente começa. É muito simples, né? Hoje em dia é, é muito fácil falar sobre esse tema, porque é uma coisa que está em voga, as pessoas conhecem muito bem. E sim, o feminismo ele venceu. Acabou. Entendeu? A única coisa que você tem que entender hoje é que não existe mais outro tipo de sistema, não existe outro tipo de pensamento, não existe nada além do feminismo hoje, entendeu? Além de comunismo, além de socialismo, além de fascismo, além de anarcocapitalismo, que seja qualquer outra ideologia, a ideologia que venceu foi o feminismo. Isso aí, no momento que você realiza isso, metade dos seus problemas já vão embora. Por quê? Quando você que você aceita isso, você já vai contra certo tipo de pensamento. Por exemplo, quando a pessoa vem falar, nós temos que lutar contra o machismo. Que machismo? Não existe machismo. O feminismo ele é antimachista. Então não tem como ele contra não tem como você falar, nós temos que ir contra o machismo. Que machismo? De quem? Entendeu? A pessoa já começa a falar em graus de machismo para poder se justificar, porque não necessariamente existe um machismo hoje assim, para falar assim, nossa, um machismo estrutural ou um machismo sabe, que é palpável, que é palatável, que você consegue perceber. O que você vê é mais homens feministas e, e mulheres feministas do que de fato mulheres machistas e e homens machistas. E isso aí é uma distinção que eu gosto até de colocar agora, porque tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que acha que não existem mulheres machistas, entendeu? E da mesma forma que tem gente que acha que não existem homens feministas. É tipo assim, eu acho até engraçado, muito engraçado isso, porque tem gente que, quando eu debati antigamente, a pessoa falava assim, eu falava sobre esse tipo de coisa pra pessoa, e aí depois de um pouco da conversa a pessoa, você tá sendo sexista. Cara, tem coisa mais sexista que o feminismo? Tem ideologia mais sexista que o feminismo? Pelo amor de Deus, eu lembro até antes mesmo de. Nossa, há muitos anos atrás, eu acho que eu devia ter uns 17, 18 anos. 16, 17, 18 anos mais ou menos. A pessoa vinha, eu estou falando de feminismo, estou falando sobre relações de gênero, estou falando desse tipo de questões. Aí, seu pensamento é sexista. Eu lembro da primeira vez que a pessoa falou isso pra mim. Eu olhei pra cara da pessoa e falei assim, o que ela tá querendo dizer? Porque o que ela falou não tem o menor sentido. A pessoa não tinha o menor sentido do que ela estava falando. Cara, o feminismo é sexista. Entendeu? Não tem como você falar que o feminismo é sexista, porque ele fala de questões de gênero, cara. Quando você fala do feminismo da mulher, mesmo que você foque muito no pensamento da mulher em si e tal, dela ser batalhadora, dela ser carreirista, não sei o quê, uma hora você vai falar de relação de gênero, relação de machismo, porque não tem como o feminismo sem o machismo, o feminismo sem o patriarcado, ele é nulo. Ele perde a razão de existir, entendeu? Então, é, deixa eu ver aqui. Tem 4 minutos ainda. Então, o que acontece? As pessoas têm que perceber como que a coisa realmente está acontecendo. E eu vejo hoje em dia as pessoas estão extremamente perdidas, entendeu? O primeiro ponto que você tem que entender hoje, ouvindo esse vídeo. Primeira coisa, o feminismo venceu. Ponto final, entendeu? Não tem mais o que discutir, não tem mais o que falar.
Não tem mais o que ser debatido. O feminismo venceu. No momento que o feminismo ele começa a mudar as leis, que ele começa a fazer todas as coisas que a gente já viu acontecendo de acordo com as épocas. E no momento que você, eu acho que sim, o momento que ele mais foi assim impactante na sociedade foi no momento que ele começou a pegar o argumento de lugar de fala que foi feito para o racismo, que esse é até um tema para outro vídeo que eu gostaria de abordar, fazer um paralelo entre racismo e feminismo para poder linkar os dois e você ver o de fato, na realidade, o que está acontecendo. Porque tem homens aí que ficam defendendo o feminismo achando que vai melhorar. Você não está entendendo a burrice que você está fazendo. Você não está entendendo. No momento que ele pega o lugar de fala, e aí ele fala, a mulher tem lugar de fala sobre os relacionamentos, então o homem não tem lugar de fala. No momento que ele faz isso, e ele tira o lugar de fala, ele literalmente... Primeiro, o lugar de fala, quando você vai analisar ele, quando você vai ver ele de fato, quem criou e tudo mais, ele não é feito para você cercear lugar de fala de ninguém, de você calar a boca de ninguém, de você censurar ninguém. Ele não é feito para isso. Primeiro de tudo. Segundo, no momento que ele faz isso, que ele impõe à sociedade, aos homens, se calarem diante das mulheres, e acabou. Agora, sobre relacionamento, só mulheres falam, que eu já entrei nesses debates com feministas na minha faculdade, na minha universidade sobre isso, e elas se deram de loucas. De loucas. Se fizeram literalmente de loucas. Não, tipo assim, eu fui falar pra elas assim, tá, beleza, você tá falando disso aí, mas e o resto? E quanto os homens que são feministas? Os homens, eles não vão ter lugar de fala também? Eles são feministas. E as mulheres que são machistas, elas vão ter lugar de fala também, porque elas são machistas, elas vão ir contra o feminismo. E aí? O que você vai fazer? Ela simplesmente vira, não, isso não existe. Tipo assim, se eu não conheço, logo não existe, entendeu? Argumentar a de ignorância, básico. Tipo assim, quando você olha isso, você fala, vai, velho, chega um momento que acaba o debate. Tipo, não é mais uma questão de agressão doméstica, de violência verbal, violência física, violência papapá. Não tem nada a ver, isso aí é uma seara da lei, seara processual, seara penal, seara policial, inquérito. Você já está falando de questões humanas, de relacionamento, de ética, entendeu? Já era estranho há muito tempo atrás, quando era considerado, como é que é o nome? Era errado, né? Você chegar numa mulher e chamar ela de bonita na frente das pessoas e ela, você tá me assediando. Porra, velho, eu tô te assediando, te chamando de bonita, entendeu? Eu lembro disso de criança, quando eu era criança, entendeu? Tipo assim, a sociedade hoje ela é inteiramente feminista, inteiramente. E segunda coisa que você tem que entender nesse vídeo, segunda e última, você tem que entender que por vivermos uma sociedade feminista, nós temos um efeito, existe um fenômeno que é gerado, que vira, antes da sociedade não ser feminista, ele era de uma forma. No momento que ele se torna feminista, ele gera um fenômeno, entendeu? Social. Ele gera uma mudança estrutural nas relações entre as pessoas, que nem de longe, nem nós, né, nem, até mesmo os filósofos não sabem muito bem como descrever a relação humana. E imagina quem dirá as pessoas. As pessoas, normalmente, elas não percebem essas mudanças, elas não vão perceber essas mudanças. É muito sutil, entendeu? Tanto é que criança, por exemplo, o melhor exemplo disso, ela já nasceu naquela sociedade ali, ela cresce com aquilo sendo dito, com aquilo sendo feito. E ela acha que aquilo é normal, mas ela não faz ideia que antigamente tinha certas coisas que não existiam. Estou dando um exemplo mais extremo, mas a gente pode aplicar para uma pessoa para um senhor de idade que viu a sociedade mudando, 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 e ele não reconhece mais essa sociedade. Entendeu? Então, quando você pega esse paralelo, você vê o nível da mudança, da alteração, isso vai até o ponto da gente falar da questão do cavalheirismo. Hoje as mulheres elas querem porque querem que o cavalheirismo volte, sendo que o próprio feminismo destrói o cavalheirismo, né? Não o feminismo em si como ideia, mas o que ele proporciona, o que ele gera, o que ele dá um poder deliberado, ele é um poder irrestrito a todas as mulheres. Então a mulher que é boa e a mulher que é ruim vai ter o mesmo nível de poder. Quem que você acha que vai trazer mais prejuízo?
Entendeu? E quem acha que vai trazer mais ganhos para si mesmas, sendo boas ou sendo ruins? Quem que você acha? Entendeu? Então, é, esse aqui é um vídeo para a gente continuar a discussão, depois a gente termina, a gente fala de outras coisas. Quem estiver ouvindo, comenta aí, fala o que achou e dá um feedback pra gente aí, saber o que a gente pode estar falando na próxima. Mas é isso. Na próxima vez eu quero falar agora sobre os incels, falar justamente sobre você não se envergonhar por ser incel, que eu vou começar a abordar esses fenômenos feministas que acabam sendo gerados na sociedade. E como o próprio Stalin já falava antigamente, quantidade tem uma qualidade em si mesma. Ou seja, quando você tem aplicando agora, né, no nosso pensamento, uma sociedade feminista, um conjunto de pessoas feministas geram um efeito em si mesmo. E o incel, ele é um deles. Aí eu vou querer entrar e abordar esse ponto para você entender exatamente o que está acontecendo. Entendeu? E aí a gente vai continuar o debate.